Vamos conectar através da energia que Jesus certamente está nos proporcionando com o amor que Ele tem por nós, com a misericórdia que Ele tem por nós. Sabemos disso, confiamos nisso. Portanto, nesse momento, a gente abre nossos corações. Vamos abrir nossos corações para receber cada palavra da reflexão da noite de hoje, que com certeza será muito edificante, será de um grande aprendizado, para nos auxiliar, para nos ajudar. Rogamos a nossa querida Mãe Santíssima para que se faça presente, que nos abençoe, assim como todos os amigos da nossa querida casa sejam, nossos guardiões da nossa casa de oração, para que juntos, nessa oportunidade, possamos ter uma noite de muito aprendizado, de muita paz, com muita harmonia, para darmos início com muita misericórdia no peito, com Jesus na nossa tela mental. Elevamos o nosso pensamento, fazendo a prece que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, hoje, agora e sempre. Para nossa Mãe Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Muito obrigada. A palavra passo para o nosso querido palestrante. Seja muito bem-vindo. É uma alegria estar com a gente. Fique à vontade. Boa noite, Léo Paraná. Boa noite, muito obrigado pelo acolhimento. Eu quero agradecer a presença de todos e todas aqui. Nesse momento somos 34, pô, que massa. Quero dizer para vocês que caso vocês tenham alguma dificuldade com relação ao áudio, podem me sinalizar, viu? Porque, apesar de tímido, eu me descobri um falante. E durante essa semana eu falei muitas coisas, com muitas pessoas, em muitos lugares. Espera aí que eu vou aumentar. Na realidade eu vou trocar aqui, espera aí. Deixa eu botar o fone que eu acho que fica melhor. Pronto, e agora? Melhorou? Se melhorou, faz um joinha assim. Tá? Massa. Então, eu estava dizendo para vocês que
eventualmente, pode acontecer de eu começar a diminuir o tom de voz e eu vou pedir para vocês me sinalizarem, por favor. Acontece isso comigo, principalmente quando eu falo muito ao longo da semana. E aí, eu também quero fazer um contrato com vocês aqui agora. O conteúdo dessa palestra não é apenas um conteúdo intelectual. A gente vai falar sobre emoções, vai falar sobre sentimentos, e eu espero que você, do outro lado, conectado comigo e com a equipe espiritual do Seja, possa sentir tudo que a gente vai dialogar. Pode me interromper a hora que vocês quiserem. E beleza. E no final eu vou deixar um espaço maior para perguntas, para responder as perguntas. Beleza? Vê se você, quem não está ouvindo, vê se consegue aumentar um pouco aí o som no seu notebook, no seu tablet ou no seu... Porque algumas pessoas já me disseram que o som está ótimo. Aumenta o som, pessoal, e se não conseguir, saiam, por favor, e voltem novamente para ver se melhora. Isso, beleza. Então, eu quero começar lembrando que um dos precursores da doutrina espírita foi Sócrates, o filósofo grego, e Sócrates já dizia, isso está presente nas diversas obras de Platão, que tudo que a gente vê aqui no mundo material é proveniente do mundo das ideias. Esse foi o termo que ele utilizou. Então, se a gente observa uma cadeira aqui no nosso mundo material, essa cadeira tem um similar, muito melhor arrumado, muito melhor feito no mundo das ideias. Para nós espíritas, este mundo das ideias é o mundo espiritual, pré-existente, sobrevivente ao mundo material, em que a gente vai poder constituir muitas ideias a partir disso. É aí que, por volta de 1917 ou 1919, há muita controvérsia sobre isso. Albert Einstein, ele trouxe elementos que deslancharam depois de anos, mas eram, na época, muito inusitados e de difícil compreensão, sobre a concepção da relatividade e, como consequência, o desenrolar da mecânica quântica. Então, lá em 1919, 17, quando Albert Einstein apresentou a teoria da relatividade, em que tinha rupturas importantes com Isaac Newton, com a teoria clássica da física, e isso deslumbrou determinados grupos e, ao mesmo tempo, causou um certo impacto em outros grupos. O impacto em outros grupos levaram as pessoas a refletirem e pedirem a Einstein que comprovasse cientificamente, afinal de contas era um meio acadêmico, aquela teoria dele. E Albert Einstein não tinha instrumentos, não existia naquele momento equipamento que pudesse comprovar empiricamente, por dados materiais irrefutáveis, o que Einstein estava dizendo. E ele foi convidado a pedir desculpas, e foi o que ele fez. Mesmo assim, ele continuou dizendo que sabia que aquela teoria e que aqueles argumentos eram verdadeiros, apesar de não ter como prová-los. Em 2008, a revista super interessante aqui no Brasil lançou uma edição cuja capa, se eu não me engano, outubro de 2008, cuja capa era "A Ciência Pede Desculpas a Albert Einstein", porque neste mesmo ano, entre o final do ano
de 2007 e o início de 2008, um supercomputador no laboratório de física quântica em Marseille, na França, conseguiu comprovar por dados inegáveis, dados materiais inegáveis, que a teoria da relatividade de Albert Einstein estava corretíssima. Ou seja, se passaram quase 100 anos para poder a ciência avançar a ponto de compreender uma ideia e um conjunto de argumentos de uma pessoa que estava muito à frente do seu tempo. E aí os meios acadêmicos registraram esse pedido de desculpas a Einstein, porque Einstein foi severamente combatido e censurado por conta da teoria da relatividade à época. Foi assim que a gente entra aqui nesse momento, nesse dilema, que nos faltam diversos instrumentos para ter a concepção daquilo que a espiritualidade, os aspectos intimistas, mediúnicos e anímicos conseguem alcançar e que a ciência ainda está muito longe de alcançar. O que isso traz? Isso traz perspectivas para dilemas de compreensão do multiverso. A ciência já fala sobre essas variações do universo e a gente já sabe que cada alma humana, você que está aqui me assistindo, não existe nenhuma outra igual no multiverso inteiro. Deus consegue criar, e por conta de sua perfeição, indivíduos que são únicos e singulares, cuja história não vai se repetir em momento nenhum, em época nenhuma, e isso é de uma profunda beleza. Então, quando a gente chega no início do século XX, com o psicanalista, o neurologista e psicanalista Sigmund Freud, quando ele começa a falar sobre algo que não pode ser comprovado materialmente, mas hoje já tem muitos indícios, apesar da psicanálise não ter interesse nenhum em provar nada, sobre o inconsciente, esse mundo que é de difícil alcance, esse mundo psíquico que é de difícil alcance, a gente compreende que também o inconsciente ele é uma versão deste existir que não pode estabelecer forma concreta na materialidade. Apesar de Carl Jung, o psiquiatra suíço, dizer que o inconsciente ele tem força suficiente para começar a produzir efeitos na materialidade, no mundo físico, de certa forma. Então, vejam, em 1975, mais ou menos, um pediatra britânico e também psicanalista, Donald Winnicott, trabalhou no mesmo hospital pediátrico durante 42 anos, em Londres. Ele atendeu diversas crianças com muitos problemas mentais, psíquicos, e ele descobriu, a partir desses atendimentos e da sua experiência, que parte das doenças, elas não eram biológicas. E existia uma série de adoecimentos que eram comuns à época dele, e que a gente tem isso hoje ainda, que são de cunho psicológico, mental, e que se materializam no corpo físico, de certa forma. À época, Donald Winnicott classificou esse fenômeno como psicossomática. Hoje, a medicina já catalogou no livro de Códigos Internacionais de Doenças como transtorno somatoforme. E todos podem conhecer
existem diversos casos, como, por exemplo, lesões de pele, que são incomuns e feitos exames, e o exame clínico ele não consegue constatar como uma origem biológica, e quando se investiga com psicologia, se descobre que aquela lesão de pele ela é uma produção de um conflito mental, de uma angústia particular, que, não sabendo o indivíduo em lidar com isso, se materializou no corpo, se converteu no corpo. Ou seja, tudo isso mostra que o invisível, apesar da gente estar traçando argumentos psíquicos aqui, ele mantém contato regular com o mundo material, atravessando, influenciando e até, de certa forma, constrangendo este mundo particular como uma variação, como uma relatividade, o mundo material como algo relativo ou variado a partir deste mundo espiritual. Existem provas materiais disso? Não, nós conseguimos hoje, a partir de muito desenvolvimento da ciência, dos métodos científicos, dos estudos, da produção de descobertas, a gente conseguiu catalogar os efeitos, mas a gente não consegue enxergar o todo ainda, porque, por exemplo, para a psicanálise, não interessa provar esses argumentos, mas o foco é muito mais no tratamento e na produção de saúde a partir disso. E é assim em algumas práticas espiritualistas, em que o foco é muito mais no processo reorganizador dos indivíduos, das almas, do que meramente no fenômeno do que é que está acontecendo e por que aquilo está acontecendo. Apesar que a doutrina espírita ela traz argumentos muito sólidos, não só na racionalidade, mas a partir dos contatos mediúnicos, catalogados e organizados por Allan Kardec, desse processo. Léo, o que isso tudo tem a ver com a educação, com tecnologia e a alma imortal? E aqui eu preciso da atenção de vocês, porque eu vou chamar de artefatos tecnológicos toda descoberta de elementos que são tecnológicos, que representam na materialidade algo que existe na nossa própria alma. Por exemplo, um smartphone. Nós podemos nos conectar com pessoas ao mesmo tempo, do outro lado do mundo, vendo e ouvindo a pessoa. E, é claro, nós estamos fazendo isso agora, não do outro lado do mundo, mas em pontos da cidade, e talvez tenha alguém em outra cidade aqui conversando com a gente, assistindo e tal. É assim que a produção deste smartphone, ela é um reflexo ainda não percebido, ela é um artefato de algo que foi arqueologicamente escavado na própria alma, porque nós nos conectamos através dos fluidos e dos pensamentos com outros seres vivos, encarnados ou desencarnados, e isso tem um efeito nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, no nosso intelecto, de uma forma muito intensa e até voraz. Não é à toa, e eu não estou condenando o processo tecnológico, mas eu estou me referindo ao abuso da tecnologia, não ao seu uso, quando a gente constrói muito tempo de interação tecnológica, e isso se reflete no abandono das relações proximais. E isso Zygmunt Bauman já vinha falando já há muito tempo. Mas vejam que
esse efeito também é um efeito da nossa própria intimidade, do mundo, do nosso mundo íntimo e do nosso espírito, nossa alma imortal, que ainda está muito preocupado com ser agradado, ser validado com joinhas, com coração, com likes, que quer ser visto, que quer protagonizar com pouco ou nenhuma atividade de compartilhamento e de relacionamento entre pessoas, entre humanos. Então, todos esses artefatos que são descobertos e que são inventados por meios tecnológicos, eles são elementos que representam este mundo de ideias, que para nós é o mundo espiritual e a nossa própria intimidade enquanto espírito imortal, e que se traduzem a partir das práticas e das repetições do uso desses artefatos tecnológicos como uma emese ou um regurgitamento de algo que está dentro da gente. E aí a gente tem diversos exemplos, como, por exemplo, como é o fato da negação da ciência e das vacinas. Não, isso aí não presta. E a gente sabe que, ao longo da história, diversas vacinas foram aplicadas e muito sucesso se conseguiu com isso. Muitas vidas foram salvas, mas para alguns indivíduos isso causa um certo estranhamento, isso causa um certo dissabor em reconhecer de que as práticas científicas elas têm seu lugar de importância na existência humana e elas precisam ser utilizadas para o bem comum de todos, independente da classe social, da etnia, do gênero, da condição socioeconômica, cultural, porque a existência do outro, e esse é o dilema atual da pandemia, impacta na minha própria existência. E eu preciso me cuidar do outro e respeitar esse cuidado coletivo. Então, vejam, todos esses acontecimentos, descobertas, são produtos de um desdobramento de algo que existe no mundo espiritual e que começa a existir no mundo material de uma forma inicialmente imperfeita, com uma função coletiva, com uma função de fazer bem a todos. E esse é o exemplo atual. Se não houvesse tecnologia, a gente não teria videoconferências. Se a gente não tivesse esses instrumentos tão disponíveis, a gente teria muita dificuldade em passar pela pandemia e manter contato com as pessoas. Mas o abuso de determinadas práticas, de determinadas funções, que revela o meu próprio adoecimento enquanto alma imortal. Em 1990, o Dalai Lama já tinha, por volta dos anos de 1990, já tinha dito que a humanidade tem produzido mentes brilhantes, mas humanos muito pouco sensíveis, muito pouco interessados em ajudar o próximo, em produzir bem coletivo para todos. E isso se encontra, e essa frase de Dalai Lama, lá por volta dos anos de 1990, já causou um certo impacto na época. Só que uma variação dessa frase se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando o Evangelho nos diz que toda época é marcada por características positivas e dilemas coletivos. E a nossa época ela é marcada pelo aprimoramento científico muito intenso e verdadeiro,
enquanto que a nossa chaga é a indiferença moral. Então, a gente vê pessoas que têm muitos seguidores nas diversas mídias sociais, mas produz efeitos em poucas vidas. A existência daquele indivíduo não repercute em transformação para determinados grupos de pessoas, ou muitas vezes para ninguém, porque a história da humanidade do planeta Terra, e eu não quero parecer retrógrado, foi constituída a partir de formulação, estabelecimento de vínculos afetivos. Essa vinculação, essa conexão, poxa, isso tem tudo a ver. Ela precisa ser cuidadosamente observada, mantida, estabelecida, mantida, rompida e reconectada, para que nós possamos constituir significado da nossa própria existência, significado e sentido da nossa própria existência. É aí que a gente precisa utilizar dessa descoberta desses artefatos como ponte de um olhar para si mesmo e descobrir isso a partir dos efeitos das minhas conexões humanas. Como é que eu me relaciono com as pessoas? Quais são os efeitos da minha existência na vida do outro? E aí segue a orientação de O Livro dos Espíritos. No final da noite, eu penso se fiz mal a alguém, se fiz todo o bem que podia, e no dia seguinte eu tento corrigir, sempre sendo melhor no dia seguinte do que fui na véspera, e depois no dia seguinte, sempre melhorando constantemente. Então, a gente tem essa prática que precisa ser pensada e refletida e questionada, porque isso tem um processo que é uma educação para a descoberta da imortalidade, da própria imortalidade. E esse é um processo educativo que faz com que a gente dê um sentido específico à existência da tecnologia, porque existem cérebros brilhantes, mas almas muito incertas. Nós educamos muito academicamente, mas esquecemos de constituir uma educação para a imortalidade. E eu vou trazer alguns exemplos para vocês aqui. Durante a pandemia, no início da pandemia, um amigo meu trouxe questões a respeito dos dilemas que ele vivia com o filho adolescente, as diversas brigas, rupturas e conflitos que existia nessa relação. E aí, quando ele conversou comigo, eu disse, olha, uma das coisas que a gente já sabe é que, e eu estou olhando de binóculo a uma certa distância, é preciso sempre olhar mais de perto e acompanhar o processo para chegar a um ponto mais próximo da verdade. Mas, de um modo geral, a adolescência é uma fase de rupturas. E a gente já sabe que quando uma família ela é muito religiosa e tem isso muito enraizado na própria família, a tendência é que os adolescentes que surjam, eles sejam ateus. Mas, Léo, isso não faz nenhum sentido. Às vezes acontece deles também serem muito religiosos. Só que o processo da adolescência, ele é atravessado por um fenômeno chamado ambivalência. Eu sinto amor, mas eu verbalizo e expresso isso com raiva. Eu tenho interesse no contato, mas a minha expressão é diametralmente oposta. Eu digo que quero que afaste. Porque, sendo um planeta de provas e expiação, ainda a mecânica da relação humana ela é
ela foi constituída porque nós fomos planetas primitivos a partir de violência. E uma prática na relação humana, e a adolescência é esse momento de rupturas, ela é vista e atravessada pela violência. Em alguns casos muito mais intensos, em outros disfarçados, em outros aparentemente nulos, e esses são os piores, porque muitas vezes isso vai gerar um adoecimento em fases mais avançadas. Então, aí eu disse para meu amigo que a compreensão e a experiência de você ter a ideia da ambivalência vai manejar o processo de violência que está ocorrendo entre ele e o filho, transportando ele para o perdão. Porque eu entendo que para poder se tornar um indivíduo, ele precisa romper com narrativas, discursos, ideias da própria família para dizer, agora eu quero experimentar, eu quero tomar minhas próprias decisões. E é isso que se resume de uma forma muito grosseira e mais rápida sobre o processo de ambivalência e essa constituição da adolescência. Os pais não percebem, a família não percebe, mas a família constrange muito a experiência adolescente, do adolescente. E no lugar de pessoas que sabem sobre a vida do outro, sobre a existência, o que é melhor, o que decidir, o diálogo é interrompido. E não apenas o diálogo, muito mais profundo do que isso, uma conexão sentimental entre eu e meu filho, entre eu e meu sobrinho, entre eu e minha filha, porque eu acredito que eu estou sempre certo. E o outro não pode falar sobre coisas que ele não entende. E Hermínio Miranda, já publicado há muitos anos, já nos traduziu que os nossos filhos são espíritos. A segunda história é sobre uma amiga que teve uns problemas a partir da experiência da própria infância, de rejeição dos pais, ela foi criada de uma forma muito severa. Os pais ensinaram ela a ser independente desde cedo e sempre repreenderam veementemente expressões sentimentais ou sinais de fragilidade. E isso poderia ter dois efeitos básicos. Um deles é a construção desse personagem, indiferente, descuidado, repetindo os padrões dos pais, da própria família, às vezes muito duro, muito incisivo, não interessa, eu quero o resultado. Mas no caso dessa minha amiga, ela se transportou para um sentimental, uma empatia, um interesse pelo sofrimento do outro. É aí que histórias de profunda dor, a compreensão, o diálogo, o encontro dessas ideias vai manejar o indivíduo, vai manejar a indiferença na qual a relação afetiva possa constituir entre filhos, marido, mulher, amigos, colegas de trabalho, transportando a pessoa para a empatia. Porque a gente começa a perceber que talvez a história de vida daquela pessoa tenha sido constituída, construída, elaborada, organizada a partir de processos de muita severidade. E por isso que meu chefe de trabalho é quase um robô. Meu colega do trabalho está pouco se lixando para as minhas questões, interessa dele. Então, quando a gente começa a compreender, a gente tem acesso a uma tecnologia por meio dessa educação, essa troca de experiências, esse contato com a experiência do outro, que a gente está vivendo aqui agora, para poder a gente descobrir que há recursos tecnológicos que não são materializados, mas que são muito práticos para o bem viver do dia a dia. Assim como a terceira história. Um amigo meu, ele
sofreu muito ao longo da adolescência, porque ele foi abandonado pelos pais. E ele passou muitas dificuldades ao longo da vida dele, trazendo questões que fez com que ele procurasse um amparo psicológico, mas principalmente isso fez com que ele descobrisse que alguns aspectos são singulares em cada indivíduo e não se repetem. E isso fez com que ele compreendesse que essas singularidades, essas existências que foram marcadas por dor, por repetições, fazem com que os indivíduos inconscientemente repitam essas histórias, até como forma de lealdade à própria história da família, dos pais, dos avós. Mas ele descobriu que a experiência disso vai manejar o automaltrato e o abandono, possibilitando a ele e aos outros indivíduos uma construção de uma humanidade no aqui e agora. Então, esse meu amigo, ele tem um olhar muito aguçado para o sofrimento e para o abandono das pessoas. Ele consegue alcançar de uma maneira muito natural e muito simples, quase que um dom, pessoas em estado de sofrimento que ninguém percebe. Esse é o indivíduo que compreende embaixo da pele os infortúnios ocultos. E isso tudo foi construído a partir da própria experiência dele. Não só nessa vida, muito possivelmente, mas em outras vidas. Mas nessa vida, ele teve muita coragem de enfrentar a própria história e os dilemas. Então, vejam, isso é construído a partir de uma prática que Allan Kardec nomeou, os espíritos nomearam Allan Kardec como caridade. Quando eu me lanço à conexão com o outro, sem interesses secundários, sem busca de confirmação, de valorização ou de gratidão, de agradecimentos, de próprio prestígio, eu me conecto em outra ordem, de alma a alma, arqueologicamente falando. Eu escavo o tesouro em mim mesmo a partir da experiência do outro. E isso se torna um tesouro particular, imortal, no qual as traças e a ferrugem não podem consumir. E eu proponho a todos aqui que toda vez que trocarem de celulares, de carros e de outras coisas que são muito tecnológicas e muito úteis para o dia a dia da vida, nesse momento se perguntem qual tecnologia nova, qual artefato que eu encontrei no mundo de fora me conectou a elementos e a fenômenos que podem me ajudar no bem viver e na construção da minha própria imortalidade e da do outro, aqui e agora. Então, a educação, ela passa a partir de elementos da tecnologia, desde que esses elementos eles sejam possibilidades de encontro da própria imortalidade, e isso só pode ser feito a partir dessa experiência de troca, que o Espiritismo chama de caridade, que envolve aspectos de educação profundo. Não é à toa que Allan Kardec era pedagogo. Então, eu quero expressar minha profunda gratidão e abrir espaço aqui para as perguntas, para as colocações, para a experiência de cada um. Se eu não souber, eu passo para a galera do Seja. Bom, franqueada a palavra, eu percebo que
Hoje, a timidez envolveu a todos. Ou então, ninguém tem dúvida. Então, eu vou tirar minhas dúvidas não com o palestrante, com o público já, que parece que só quem tem dúvida é o próprio palestrante e eu. Tá certo, Léo? Vamos lá, ninguém tem dúvida? Sérgio? Vamos lá. Eu quero só colocar uma situação que eu vivi com um amigo, para que Léo comente, né, à luz do que ele já colocou. Aliás, parabéns, adorei a sua palestra, tranquila, calma, sem afetação, mas muito lógica, coerente, bem concatenada. E é em cima disso que você está falando, uma experiência que eu vivenciei com um amigo meu no shopping. Já contei aqui, acho que em palestra mesmo. Estava eu e um amigo andando no shopping, quando aí passamos em frente de uma loja. E tinham 3 jovens sentados, acho que era uma mocinha e 2 rapazes sentados, e pela roupinha deles deviam ser funcionários da loja, devia estar na hora de descanso, porque a loja estava na frente deles, eles estavam sentados, provavelmente descansando, né? Cada um com o celular e mexendo no celular. Aí o meu amigo me chamou a atenção, foi meu amigo que me chamou a atenção para isso e fez os comentários. Ele fez assim, tá vendo? Eles, ao invés de estarem aproveitando esse momento para estarem solidarizando, conversando, trocando ideias, preferem estar no celular. Né? Preferem estar cada um focado no celular. E aí ele fez um arremate. E é possível que estejam até conversando um com o outro, mas pelo celular. Quer dizer, se por um lado a tecnologia nos aproxima bastante, estamos aqui fazendo isso. Eu participo de um grupo com uma menina que está em Portugal, ela e o marido foram tentar a sorte lá e continuam fazendo o trabalho de concurso que a gente faz, porque estão em Portugal, mas a tecnologia permite que estejam aqui no dia do curso. Por outro lado, também tem esse lado negativo, né? Se aproxima, também afasta. É tudo que é na mão do ser humano, né? Até faca, corta um bolo ou mata uma pessoa, ou fere uma pessoa. Então, eu queria comentar isso, essa experiência que eu vivenciei lá no shopping, eu e o meu amigo. Eu quero dizer, Sérgio, o seguinte, que existem imagens, eu não sei se é verdadeiro ou se é falso, de 1930, pessoas esperando algum transporte público, todas lendo jornais, uma do lado da outra. Então, esse não é um fenômeno novo. É claro que a gente tem registros, muito mais registros na atualidade, mas isso realmente é bem preocupante. Mas a gente espera que haja outros acontecimentos que possam modificar isso. O que é importante é que eu, você, todos que estejam aqui, possam compreender isso e, a partir da nossa prática, a gente possa ressoar isso para as outras pessoas. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, se eu não me engano, não se pode servir a Deus e a Mamon, diz que a riqueza, e aqui a gente converte riqueza para tecnologia, não é um problema. O problema é o mau uso que se faz dessa tecnologia. Vamos lá. Sua fala, Valéria. Obrigado, Léo. Oi, boa noite, Léo. Obrigado por suas considerações. E eu queria dizer o seguinte, na hora que você falou assim, estou aberto a questionamentos e a perguntas, eu fiquei assim muito paralisada porque toda a sua fala me colocou muito para pensar. E aí eu fiquei analisando, porque assim, eu sou mãe e a gente só tem um pensamento. A tecnologia com as crianças estão muito ligadas nisso e não quer brincar na rua, e eu fico assim. E com a sua fala, eu me voltei para mim, né? Me voltei para mim. Será que eu estou sabendo lidar com essas coisas? Será que eu estou focando num problema que a criança tem e eu também não tenho esse problema? E aí me remeteu para uma palestra que eu assisti, que é o seguinte: e se Jesus me seguisse, né, na rede social? Como é que eu estaria me apresentando? Então, assim, achei um ponto assim fantástico, que a gente se vale das coisas maravilhosas que a tecnologia nos traz, é claro, né? Mas a que ponto a gente está refém disso, né? Então, eu gostaria de agradecer muito. Sua fala me colocou muito para pensar. Muito obrigada.
Eu também te agradeço bastante. Luciano. Boa noite a todos. Léo, parabéns aí pela sua fala, cara. Muito esclarecedora. Fiquei muito feliz com as colocações. E a não sei se seria uma pergunta, né? Seria a respeito das redes sociais, né? Que a gente sabe que a gente desenvolve um trabalho, né? Um movimento solidário, né? Junto com o Seja. E muitas vezes a gente quer fazer um trabalho de divulgação e a gente fica, eu, no meu caso, quando eu utilizo as minhas redes particulares, né, a minha rede particular, sobre essa questão da aparição, de as pessoas acharem que você está se mostrando, se você está fazendo um trabalho de doação. Então, isso é um ponto que eu sempre fico me questionando muito, até que ponto essa aparição, esse mostrar um trabalho que a gente desenvolve é algo que a gente deve fazer ou não. E, por outro lado, toda vez que a gente mostra nas redes que tem os likes, que tem as curtidas, que tem os comentários, a gente vê que mais pessoas estão tendo acesso ao trabalho e a gente busca também sensibilizar essas pessoas, né? Então, eu queria ouvir um pouco você em relação a isso, né? A como ter esse equilíbrio, né? E se de certa forma é legal fazer ou não é legal fazer, né? Porque a gente teve até uma live solidária essa semana e ela teve uma visualização que foi uma coisa muito gratificante para o grupo, né? E mais pessoas passaram a seguir o Movimento Solidário em função da live, né? Então eu queria que se pudesse falar um pouquinho sobre isso aí, eu agradeceria. Obrigado. Ok, por nada, Luciano. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Por volta do ano 2000, a psicologia se adentrou muito nessas mídias sociais, nos impactos, e anos depois se constituiu aquelas super câmeras nos celulares, e um fenômeno surgiu, que foram os da selfie. E existem muitas teses de doutorado, de pós-doutorado, a respeito do porquê que as selfies fascinam tanto as pessoas. Em resumo, de forma grosseira, a gente tem uma necessidade de um tamponamento de um buraco psicológico, psíquico que existe na gente, a partir da confirmação do outro. Nós mamíferos, nós vivemos em bando. O outro precisa valorizar a minha existência. De um modo geral, as pessoas se comportam assim. E por isso que muitas pessoas fazem a prática da caridade ou qualquer outra prática, deixando um cantinho da mão aparecer. Por isso que isso fez com que Jesus pedisse que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita, o que faz a mão direita. Então, se há algum dilema nisso, uma possibilidade de solução é registrar os eventos sem ser selfie, ou sem você aparecer. Então, isso fica muito bem resolvido, né? Até que surjam outros dilemas e as pessoas, elas gostam de criticar muito, de desvalorizar o ato, mas o que você tem que estar atento é ao seu próprio interesse, ao que está por detrás do ato e quais são os seus desejos a partir daquele ato. Se você não quer aparecer, se você quer realmente divulgar, você não deve satisfação a ninguém, nós devemos satisfação a Deus. Agora, um pouco de manejo prático, de cuidado, que é essa proposta que eu estou fazendo, quando a gente registrar um evento, reserve-se de aparecer, evite de aparecer. E aí pronto, tudo isso vai seguir. É isso. Alguém mais? Solange, não. Eu Solange quero não falar, respondeu. Barros. Foi não, Solange. Oi, Léo. Achei legal essa sua analogia quando você trouxe a questão das pessoas lendo jornal na fila
né? Só mudou a tecnologia, né? Mas as pessoas também estavam conectadas com algo fora delas. Então, em que medida assim, essa alta conexão com o que está fora não também nos leva a uma desconexão com o que está dentro da gente? Será que isso não seria uma distração nossa, uma fuga nossa? Queria que você comentasse alguma coisa nesse sentido. Veja, lá na concepção psicanalítica, né, Freud disse inicialmente que nós temos 3 instâncias psíquicas: o inconsciente, o superego e o ego. De uma forma grosseira e resumida, o ego é essa parte consciente, lógica, encadeadora, linear, né, tentando organizar e conquistar objetivos para poder conter essa voracidade primitiva que existe na gente. Então, há muitas questões que nós, por conta do gasto, da economia de energia, nós espíritas sabemos que nós estamos com uma quantidade de fluido para determinados anos. Isso remete à ideia de que a gente precisa ter um processo eficiente de uso dessas energias. E em outra oportunidade eu falo sobre as emoções e em gastar essas energias, o impacto dessas emoções, da contenção dessas emoções. Mas quando a gente gasta muita energia, e isso tem a ver com esse ego tentando controlar e disfarçar, esse consciente tentando não entrar em contato com o profundo e deixar tudo, beleza, ganho dinheiro, como, durmo, tenho casa, tenho carro, faço esporte, aparentemente tenho saúde, mas e a vida se resume só a pão? É só de pão que vive um homem? Então, há questões que são urgentes e inadiáveis. É por isso que tragédias, elas aparecem do nada. Muitas vezes é o próprio espírito imortal que está para além desse consciente, desse personagem, Léo Paraná, né? Ele lança efeitos na vida material que me perturbam de alguma maneira, mas isso é um sinal de que algo precisa ser revisto. É por isso que a doutrina espírita, sabiamente, não expulsa o obsessor e não resolve os dilemas da pessoa humana, mas faz a pessoa compreender que esses dilemas existem primeiramente por conta do próprio comportamento, pensamento dela mesma, para que haja um processo de transição íntima de um estágio para outro e o indivíduo amadureça. Então, o ego ele é muito prático nisso, né? E, de fato, eu concordo com você, a gente precisa nos conectar com todo o homem integral que existe na gente, a pessoa integral, a alma integral que existe na gente, em reconhecendo as nossas falhas, os nossos limites. Isso já é um bom passo. O ego não dá conta de tudo, a lógica não dá conta de tudo, muitas coisas na vida não são alcançadas por essa lógica, e tudo bem. Sigamos e vamos aprendendo a lidar com outras coisas, e que as tragédias possam acontecer para que a gente possa mudar. E eu estou usando uma palavra muito dura, tragédia, mas eu espero que todos esses sinais, esses eventos do lado de fora, possam ser artefatos no encontro da gente com a gente mesmo. Nosso tempo já se extingue. Eu gostaria de primeiro agradecer a presença de Léo por nos compartilhar com o seu saber e procurar trazer para as nossas reflexões um compacto resumo, que acho que é unânime o entendimento, que as coisas, serem boas ou ruins,
dependem do uso que nós venhamos dar a ela. Nesse diapasão, eu pediria licença para comentar sobre uma resenha que o título é Monofobia. Esse nome monofobia, ela deriva de uma expressão inglesa, mobile phone fobia, que traduzido significa medo de não usar o celular. É uma patologia que alguns jovens têm apresentado hoje, cujo transtorno psicológico equivale à abstinência de drogas pesadas e ilícitas, a exemplo de crack e outros psicotrópicos. Nessa resenha monofobia, é falado de forma bem detalhada que o celular não é o vilão da época atual, mas sim o uso que nós damos ao celular é que nos torna prisioneiro dessa tecnologia que tem importância extraordinária da gente se comunicar até com o outro lado do planeta, de a gente fazer curso à distância, como o Sérgio colocou, de fazer a live aí, beneficiando muitas pessoas, como o Luciano citou, etc, etc, etc. O uso indevido dessa tecnologia nos parece que cai naquele processo de nós não vivermos o presente como deveríamos viver. A gente está sempre ansioso para viver o passado e angustiado por um presente que a gente constrói sem nenhuma base. E isso, sem sombra de dúvida, é decorrente da nossa incapacidade de nos encontrarmos com nós mesmos para que a gente possa usufruir dessa coisa que se chama de presente. Joana de Ângeles, com muita propriedade, ela diz: nós, seres humanos, somos capazes de darmos voos extraordinários, conquistando o cosmos na sua totalidade. Mas ainda somos muito incapazes de conquistar nós próprios. Quando tivermos a capacidade de conquistar nós próprios, vivermos com nós mesmos. A pandemia nos trouxe essa coisa de, às vezes, sermos internados, e usando a expressão dos nossos irmãos esotéricos, termos que enfrentar os nossos próprios demônios. Mesmo sem ter sido internado, o confinamento doméstico nos levou a enfrentar os nossos próprios demônios. E a grande lição positiva que nós podemos tirar da Covid, que ainda está ocorrendo, não vamos pensar que a Covid acabou, né? Ainda está aí, é a capacidade de enfrentar os nossos demônios, que são os nossos fantasmas, descritos pela psicanálise, pelos nossos irmãos esotéricos também, e que, quando nós assim fizermos, teremos a capacidade de vivermos o presente, usar o celular adequadamente na live, quando for para divulgar a live. Usar o celular quando estiver com a necessidade de nos comunicarmos com as pessoas distantes, ou deixar o celular de lado para abraçar o amigo, olhar nos olhos, conversar com ele, dizer que sente a falta dele, etc. É muito interessante isso que o Léo colocou. Às vezes, 3 pessoas sentam juntas, não sei se foi Léo ou foi Vilas, 3 pessoas sentam juntas e conversam através do celular. Isso é fuga de si mesmo. E nós não podemos ficar alheios a esse processo. Precisamos policiar o nosso medo de enfrentarmos os nossos demônios
para sermos agentes multiplicadores, no sentido de orientar as pessoas também a enfrentar seus demônios, seus fantasmas, a fim de que possamos ter um mundo melhor. Por fim, novamente agradecemos a presença de todos. Logo após a finalização, nós vamos postar essa resenha, Monofobia. É bem interessante e acho que tem muita pertinência com o que foi abordado aqui na noite de hoje. Eu só quero fazer uma última colocação, se me permitirem. Ainda tem um tempo? Tem, pode fazer. Pronto. Então, eu queria dizer a todos e a todas que estão aqui, meu irmão, minha irmã, que você é uma alma imortal. Independente das dificuldades que venham a ocorrer, a vida sempre vai lhe apresentar inúmeras possibilidades. É claro que, por conta da experiência, e a gente já sabe que no momento da dor, da angústia, do sofrimento, a gente se concentra muito mais nos aspectos negativos, às vezes abandonando a solução e a alternativa que está ali ao nosso lado. Então, nesses momentos de dor, de sofrimento, saiba que você não está sozinho. E é por isso que é tão importante a gente estar conectado afetivamente com outra pessoa. Às vezes a gente não encontra compreensão naqueles que queremos. Às vezes a gente não é amado por quem a gente ama e por quem a gente espera amor. Mas o amor sempre espera a gente. Se não naquela pessoa em particular, existe alguém que te ama ainda aqui no mundo material. E é por isso que é importante novas conexões. Quando o psiquiatra inglês John Bowlby estudou, a partir da experiência da Segunda Guerra Mundial, as crianças que eram abandonadas por conta da morte dos pais no pós-guerra, durante a guerra e o efeito no pós-guerra, ele descobriu que a presença de uma mãe substituta atenuava profundamente as dores e a angústia daquele bebê e daquela criança. Então, eu rogo ao profundo da alma de cada um que nesses dilemas relacionais, que vocês busquem uma mãe, um pai, um irmão, um companheiro, um amigo substituto para poder lidar com o sofrimento da não reciprocidade ou da não conectividade daquela pessoa que você tanto quer se associar e conectar. Eu lembro a todos que Jesus disse para a gente que nós somos deuses, isso há quase 2000 anos atrás, e eu quero que vocês tenham a certeza disso no profundo e também na pele de cada um, que isso seja acessível a qualquer momento, porque o multiverso, ele produz fenômenos e efeitos para poder amparar a gente, e eu gostaria de pedir a Deus que todos aqui presentes tenham essa certeza. E assim, com profundo afeto, com muito amor no coração, o pouco que eu tenho, eu quero agradecer a todos aqui e pedir que lembrem que a doutrina espírita é um caminho seguro e que ela aguarda a gente dentro das nossas possibilidades e até às vezes com os nossos erros. E tudo bem, e sigamos juntos nesse processo de desconstrução, reconstrução, mas eterna caminhada com Jesus. Muito obrigado a todos e eu desejo muito bem a todos vocês. Mara, você continua. Obrigada. Diante do que nós ouvimos hoje, né? Resta pouquíssimo a dizer, a não ser gratidão, profunda gratidão, em nome da Casa Seja, em nome de todos os presentes que tiveram a oportunidade de te ouvir, de aprender, de refletir. Eu tenho certeza absoluta que todos nós
vamos ainda repensar e pensar e repensar e pensar, porque teve muita coisa nessa 1 hora de hoje. Muita coisa foi dita, nos trouxe muita coisa positiva, muito ensinamento, Léo. Então, eu só tenho a agradecer. Muitíssimo obrigada. Jesus abençoe, te dê muita luz, te dê muita paz, que te ensine sempre mais e mais e mais a passar da maneira serena, como você passou hoje para a gente, porque é isso que eu senti. Um equilíbrio, uma segurança, mas também uma serenidade ímpar. Então, isso nos deixa com o coração leve, cheio de amor, de gratidão, restando apenas a agradecer. Agradecer a Léo Paraná pela sua disposição. A todos aqui presentes, pela egrégora formada, criada por todos vocês, pela energia amorosa de todos vocês. A casa seja agradece, está em festa. E com esse coração cheio de força, de fé, porque nos trouxe muita fé, muita esperança, a gente eleva o nosso pensamento ao nosso Pai Criador, com a certeza de que o nosso Mestre Jesus está nos abençoando nesse momento. Rogamos a nossa Mãe Maria, mais uma vez, pela oportunidade que nos deu. E a gente faz a prece de encerramento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, hoje, agora e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Amém. Gratidão a todos, uma ótima